Olá, amantes da música brasileira! Eu tenho uma estourada ali. Tá bom. É, tem um eco aqui. É o... Ué, não é mais. Não é o prato. Ô! É, tem alguma coisa que tá pegando aqui, não sei o que é. Beleza. Não vai dar pra ver agora, mas... Voltamos aqui com mais um Analisando a Letra, né, que vocês gostam tanto aí. E hoje vamos trazer uma das letras também que é desafiante aqui pro canal. Muita gente pediu porque ninguém entende nada do que acontece ali. É o Feira Moderna do Beto Guedes, não é? Então vamos falar um pouquinho dessa letra aqui hoje, depois daquela vinheta maravilhosa. Sempre lembrando a vocês que eu não sou nenhum professor de português, nem de gramática, nem de literatura e que canções são abertas a interpretações. Participe com a gente dessa análise. Se você tem a sua interpretação, por favor, deixe nos comentários também aqui e vamos dividir informação com o pessoal e vamos ser felizes. Vamos aí pra essa letra Beto Guedes aí pra vocês. Tua cor é o que eles olham, velha chaga. Tua cor é o que eles olham, velha chaga. Primeiramente aqui a gente é apresentado a dois pontos, né? Eles e você, não é? É uma terceira pessoa falando que, olha, o teu sorriso é uma coisa que causa medo pra eles, não é? A tua cor é o que eles olham. Eles estaria falando ali de alguns preconceitos, não é? Então a tua cor, não é? Provavelmente a cor da pele, aquela velha chaga, não é? Ou seja, uma coisa que nos remete à escravidão. Então isso pode dizer que é uma coisa meio conservadora, aquela coisa que fica sempre na mesma ali. Agora o mais interessante aqui é o teu sorriso é o que eles olham. Medo, medo. A gente vai falar um pouquinho sobre esse medo e essa primeira frase vai ser explicada nos próximos versos, não é? Porque o medo é muito importante nessa canção, porque é uma canção que vai falar de liberdade e não tem coisa que deixa a gente mais com medo do que estar livre, né? Estar livre, sair daquelas amarras do mundo, né? Sair daquela alienação que o mundo te dá é uma coisa realmente libertadora, porém que dá um grande medo. E vamos falar um pouquinho mais desses medos e dessa alienação com o restante dessa letra. Ok, Juscelino Filho, agora sim, não tem nada a ver com nada. Vamos lá. Feira Moderna. O que é a Feira Moderna? A Feira Moderna é a feira hippie que foi lá de Belo Horizonte, não é? Que foi instaurada no ano de 1969, não é? A feira hippie, ela tinha artesanatos, não é? E é uma feira que oferecia muito mais do que produtos, não é? Oferecia uma filosofia de vida que tinha muito mais a ver com a liberdade. Isso que ele tá falando aqui na canção é a liberdade. Aquilo que nos causa medo vai ser a liberdade. Aquilo que nos vai tirar daquele quadradinho, daquela coisinha fechada é a liberdade, e ele exalta essa feira moderna como um ode a essa liberdade. E ele usa aqui a telefonista, não é? Que pra quem não sabe, muitos devem saber, mas se tiver gente mais nova aí, telefonista que antigamente eles faziam as ligações e as ligações caíam num lugar só onde o telefonista repassava a sua ligação pra quem você queria ligar, não é? Ou seja, era o intermediário das ligações ali. Então ele diz, ó, telefonista, a ideia do telefonista dá uma ideia de urgência, não é? E a ideia de que as distâncias diminuíram. E ele diz para o telefonista uma frase irônica, que aparentemente irônica, mas você pode ler ela de outra forma. Ele diz, telefonista, a palavra já morreu. Se a palavra já morreu, como que ele está falando com o telefonista? Tudo que ele está utilizando ali é a fala, é a palavra. Ele está dizendo aqui que a palavra não precisa mais da existência. Pois é, pode ser que a palavra não precise de existência, mas ele pode estar falando aqui outra coisa também. A palavra já morreu. Entenderam? Essa palavra já, né? Essa ideia de urgência, essa ideia de que as coisas têm que ser rápidas, tem que ficar ali. A palavra, o substantivo já. Essa coisa já, a palavra já morreu, né? Então é basicamente isso que ele está dizendo. Meu coração é novo. Meu coração é novo. E eu nem li o jornal. E aqui ele faz uma exaltação dizendo que o coração dele é novo, não é? Existem muitas novidades e que aquela feira moderna, ele tinha que noticiar para todo mundo, por isso que ele usa o telefonista. Telefonista, a palavra já morreu, não é? Então ele é como se fosse uma grande alegria para ele assim. E ele fala, meu coração é novo e eu nem li o jornal, não é? O jornal aqui dá a ideia de coisas do passado, não é? Você vai ler o jornal, você vai ler a notícia de ontem, né? O jornal sempre está calcado no passado, então ele quer uma ideia dessas coisas passadas e quer trazer uma coisa moderna, uma coisa nova, não é? Afinal, ele está falando da feira moderna. Nessa
Vamos lá, nessa caverna o convite é sempre igual. Aqui ele está dizendo também que dentro desse quadrado que a gente fica, a gente não vai ter novidade nenhuma, né? O convite é sempre igual, né? Se contrapondo ao convite que é sensual na feira hippie, não é? Um convite que tem uma libido, né? Tem uma coisa mais libidinosa aqui. Aqui é mais fechadinho, né? Nessa caverna você não vai ter muito o que fazer. Ele, evidentemente, aqui evoca a filosofia de Platão, não é? Platão, no seu livro A República, ele fala um pouquinho sobre a alegoria da caverna. Ele cria a alegoria da caverna em um diálogo, famosos diálogos de Platão, o diálogo com Glauco. O que é a mitologia da caverna? Que fala basicamente de alienação e é extremamente atemporal e, infelizmente, muito atual também. A ideia é que uma raça, né, de escravos viviam numa caverna onde eles tinham que olhar somente para a parede. E nessa parede eram projetadas sombras, né? Sombras de pessoas que passavam atrás deles, e atrás deles tinha apenas uma fogueirinha e essas coisas que passavam, essas pessoas que passavam fazendo essas sombras na parede. Eles vendo aquelas sombras na parede, achavam que aquelas sombras eram deuses e que aquilo era a grande realidade, né? Eles não viam nada além de sombras na parede, eles não tinham nenhuma noção da realidade de fato, não é? A realidade para eles era aquela coisa pequena ali, que era viver olhando para a parede, olhando imagens de sombras projetadas, não é? Eis que um belo dia, um cidadão resolve sair dessa caverna, sair desse lugar onde ele só vê sombras, né? Então ele olha para trás, pula a fogueira e ele encontra um mundo lá fora. E é um mundo muito gigantesco, ou seja, ele toma primeiro um susto, né? Ele tem um medo, porque afinal é uma descoberta muito nova. Para ele o mundo era aquilo ali, coisa tão fechada. Quando ele abre esse horizonte todo, ele fica maluco. E quando ele volta para falar pra galera, ele é condenado. Ele faz aqui também que quem tem essa liberdade vai ter o medo das outras pessoas e vai ser, obviamente, repelido ali. Então, é uma alegoria muito interessante. Inclusive, muitos filmes já, digamos assim, citaram ou utilizaram dessa alegoria para os seus enredos, como por exemplo o famoso Matrix, né, o Matrix, como você quiser chamar, ou o Show de Truman também, lá com o Jim Carrey, também fala um pouco sobre a alegoria da caverna. Então aqui ele está evocando o Platão, o grande Platão, na alegoria da caverna, não é? A caverna, onde ele diz aqui que nessa caverna o convite é sempre igual. E hoje muita gente vive nessa caverna, a gente está vivendo um pouquinho nessa caverna, não é? Ali na televisão, achando que é só aquilo ali, então a gente vive um pouquinho na caverna. Vamos sair um pouquinho dessa caverna, vamos dar um grito à liberdade, como ele está aqui falando na música Feira Moderna. Independência ou morte, descansa em berço forte, a paz na terra, amém. E aqui ele evoca mais uma vez o telefonista. Se a distância já morreu, ele fala independência ou morte, ou seja, ele está aqui mais uma vez falando a ideia de liberdade é mais importante. Ele toma agora como verdade na vida dele. Então ele faz esse grito que é o famoso grito de Ipiranga, né? Independência ou morte, não é? Ou seja, aquele que ficou para a história, né? Não que exatamente tenha sido assim. E descansa em berço forte, ele evoca outra coisa tradicional, não é? Ironicamente fazendo ali uma ironia, não é? Falando que a gente sempre está falando as mesmas frases. Ele termina com as mesmas frases: independência ou morte, descansa em berço forte, né, que é do hino nacional, e a paz na terra, amém, não é? Uma oração terminando aí, que quer coisa mais tradicional que uma oração também. Então ele termina ironicamente essa letra ali, fazendo um paralelo sobre o ódio à liberdade de uma feira moderna e sobre como a gente vive nessa caverna, né, nessa coisa fechadinha, evocando Platão, trazendo referências à feira hippie e nos dando uma grande aula de liberdade, de como a gente pode agir, de como a gente precisa agir e sair um pouco do nosso quadradinho fechadinho que não leva a nada. É isso aí, amigos. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar aquele like nervoso. Não esqueça de se inscrever aqui no canal também. Se você tem outra interpretação, deixe nos comentários, tá bom? Sem xingar os coleguinhas, por favor. Sei que não adianta falar isso, mas sem xingar os coleguinhas, por favor. E também não se esqueça de ter comunidade aqui no próprio YouTube. Fica lá, dá uma olhada e que a gente vai estar postando coisas lá também. E vamos lá, tá todo mundo feliz, todo mundo bem. E é isso aí. Obrigado a todos vocês e até a próxima.